Hello guys, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonathan Bata e nós voltamos aqui para nossas aulas de física. Pessoal, nós estamos retornando das férias. Lembrando que essas aulas aqui são destinadas para os meus queridos alunos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. Pessoal, continuando a nossa aula, nós estamos continuando os nossos conteúdos, na verdade, nós estamos agora no conteúdo de eletricidade ainda. Nós verificamos nas últimas aulas conceitos relativos à corrente elétrica, que é tensão, o que é corrente elétrica, o que é um resistor, como esses resistores se associam, ponte de Wheatstone, medidores elétricos, tudo isso a gente verificou nas aulas passadas. E agora a gente vai continuar a nossa aula com o estudo de outros dispositivos, que no caso nós iremos estar iniciando pelo conceito de geradores. Definição, algumas propriedades desses geradores, até a sua forma de associação e alguns exercícios, beleza? Então fica aqui que nós vamos levar a nossa aula de boa, tranquilo, como vem sendo todas essas aulas aqui com vocês, beleza? Então, pegue seu caderno aí, pegue sua caneta, pegue seu café e vamos lá com a parte de Cristo. Inicialmente é necessário definir um gerador, certo? Então, pessoal, um gerador, ele é qualquer dispositivo, gente, qualquer dispositivo mesmo, que seja capaz da seguinte propriedade. Ele vai ter que converter algum tipo de energia, ele é um dispositivo, certo? Capaz de converter qualquer tipo de energia, olha só, uma energia qualquer, vou colocar dessa forma, certo? Mas essa energia, ela é de natureza não elétrica. Então pode ser uma energia cinética, energia potencial elástica, gravitacional, energia proveniente dos ventos, energia proveniente das águas. Enfim, pode ser qualquer tipo de energia. Esse dispositivo ele vai captar essa energia e em seguida ele vai converter, ele vai transformar essa energia em uma energia elétrica. Certo? Então, tomemos como exemplo a invenção de Alexander Volta, né, que é a pilha que você usa aí no seu controle, beleza? A pilha nada mais é ou a bateria do seu notebook ou do seu celular. Pega uma energia qualquer. Que energia que ela pega, professor? Uma energia química, proveniente, né, de um conjunto, né, feito dentro da pilha, que é químico, né, baseado em lítio aí. Essas baterias de lítio, ela convertem energia química proveniente daquele circuito energia elétrica que você usa para mexer no celular, mandar mensagem, né, para o crush, etc. Enfim, então você pega uma energia não elétrica, uma energia qualquer, pode ser química, e esse dispositivo converte em energia elétrica, certo? É só isso, professor? É só isso. Não, mentira, é só isso. Gerador. Então, o que é um gerador, professor? É um dispositivo que gera... Opa, errado. Nesse caso, o gerador, ele não gera. Certo? Ele só pega uma energia e converte em uma energia elétrica. E depois, professor, o que ele faz? Ele fornece essa energia em forma de tensão elétrica ao circuito. Certo? Então, veja, ele pega uma energia não elétrica, converte em uma energia elétrica e fornece em forma de tensão elétrica ao circuito. Claro que depois que ele converte essa energia, né, e consegue induzir ali uma tensão elétrica ao circuito, essa tensão elétrica notadamente vai produzir o quê? Uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica é que vai fazer a lâmpada acender, o celular ligar, a geladeira resfriar, enfim, o fogão ligar, etc. Então veja, é muito simples o conceito de gerador. É todo e qualquer dispositivo que gera energia elétrica? Errado. Ele não gera. Ele fornece. Primeiro, ele converte. Então, podia ser convertedor? Podia ser, né? Mas ia ficar muito feio. Ele converte uma energia qualquer em uma energia elétrica. E depois, o que ele faz? Ele fornece essa energia ao circuito. Então, ele converte uma energia não elétrica em elétrica e depois fornece essa energia em forma de tensão para o circuito. Para quê? Para induzir uma corrente elétrica. Show de bola. É isso. Só que acontece uma coisa muito legal que eu quero trazer para vocês em forma de figurinha, né? Como está aqui.
Vou desenhar aqui uma famosa pilha. Vou desenhar aqui uma pilha qualquer, beleza? Ó. Pronto. Imagine que isso aqui é uma pilha. Uma pilha vai ter o seu polo positivo, que é esse aqui, o negativo. E imagine que ela vai estar ligada em uma lâmpada. Aqui. Certo? E que essa lâmpada vai estar acesa. Notadamente, como a gente discutiu nas aulas anteriores, a corrente elétrica, né, pelo sentido convencional, ela sai do positivo. Então, a corrente elétrica, ela vai nesse sentido aqui. Isso acontece por quê? Porque os elétrons saem desse ponto. Os elétrons saem desse ponto. E eles caminham todo o circuito, acendem a lâmpada e depois voltam para cá. O que acontece... Deixa eu pintar logo isso aqui para ficar bem bonitinho. Pronto, legal. O que acontece, pessoal, é o seguinte. O elétron desse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, para dar a volta no circuito e voltar para esse ponto B, aqui, que eu vou chamar, é o mesmo que essa bolinha aqui de gelo, ó, o Olaf, que eu vou chamar ele aqui, sai desse ponto maior, que eu chamo de A, e vem para esse ponto B. Perceba que ele vem naturalmente, desse ponto A para o ponto B. Isso aqui acontece porque nesse ponto existe uma coisa que eu chamo de desnível. Aqui existe um desnível de energia. Desnível. Esse desnível é o que eu chamo de tensão elétrica, no meu caso aqui. Certo? Então, veja que do ponto A para o ponto B tem esse desnível e o elétron sai desse ponto para esse. Mas acontece uma coisa estranha, porque esse elétron ele tem que sair desse ponto para continuar do outro lado, para continuar girando e mantendo a lâmpada acesa. Mas aqui em cima, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto de baixo, o Olaf não sobe de volta. O que acontece? Ele tem que caminhar até esse ponto e depois ele tem que caminhar até em cima. Então veja que ele tem que executar um trabalho. Ele tem que sair desse ponto, vir para cá e depois subir. Ele realiza um trabalho. Esse trabalho realizado para trazer o elétron desse ponto até o outro lado de maior energia, para que ele consiga permanecer no circuito, dá-se o nome de força eletromotriz. Ou, resumidamente, de força eletromotriz. Então, vamos resumir. O que é a força eletromotriz, professor? Deixa eu puxar uma seta aqui, ó. Força eletromotriz é o nome dado ao trabalho realizado para deslocar os elétrons de um ponto de menor energia para um de maior energia, certo? Então, nesse ponto B aqui, existe uma energia menor. Então, ele precisa executar um trabalho para poder voltar para o ponto P e novamente descer. Então, esse trabalho aqui, ó, é o que eu chamo de força eletromotriz. É o trabalho realizado para fazer com que os elétrons se deslocam do ponto de menor energia para o de maior energia. Mas quem é que tem esse trabalho? Todo gerador vai ter a sua força eletromotriz, que está aqui, ó, dentro. Então, antigamente, eles achavam que realmente era uma força. Descobriu-se posteriormente que não é, mas ficou o nome. Força, eletro, de eletricidade, e motriz, que tem a ver com, né, mover algo. Então, você move os elétrons de menor energia para o de maior energia. Quem faz isso? A força eletromotriz. Beleza? Esse conceito é importante. Por isso que eu frisei, né, e dei a prioridade em escrever esse conceito juntamente com vocês. Entenderam? Então, para percorrer o circuito do A aqui, ó, normalmente, sai daqui, vai na lâmpada e volta, é natural, é tipo descer. Descer aqui, esse brinquedo. No entanto, para que ele volte para o ponto inicial, é necessário executar um trabalho. Esse trabalho recebe o nome de força eletromotriz. E quem executa ele é o gerador. Tudo bem? Bom,
esse conceito, ou essa força, tem um símbolo. E o símbolo dela, da força eletromotriz, né? O símbolo dela aqui, ó, nada mais é do que uma letra E. Só que é uma letra E bem bonita, uma letra E assim, ó. Certo? Não é aquele E quadrado, não. Ele é um E cursivo mesmo. Então, toda vez que vocês virem, né, essa letra, saibam que a gente está falando de uma força eletromotriz e que isso aqui nada mais é do que dentro do conceito de geradores. Beleza? Então, entendendo isso, você entende o resto. Entendendo isso aqui, você entende o resto. Porque é muito de boas. Então, agora puramente conceito. Vamos entender aqui. Então, imagine, pessoal, que isso aqui é uma pilha. Desenhar outro gerador. O gerador geralmente é uma pilha, viu, galera? Então, aqui é o positivo, aqui é o negativo. Vou desenhar outro aqui. Aqui é o positivo, aqui é o negativo. Acontece que existem dois tipos, né? Que a gente chama. Existem aqueles que são os geradores reais e existem aqueles ideais. Adivinha por que o nome? Real, porque existe na vida real, e ideal, porque existe apenas na ideia, certo? Existe apenas na ideia. Como assim, professor? Isso aqui tem a ver com a resistência. Então, ó, percebam, é muito difícil ficar desenhando essa pilha. Vocês perceberam, né? Inclusive vocês agora estão tentando desenhar, eu espero, né? É muito difícil. Então a física inventou um símbolo para isso. Quando ele é real, a gente diz, ó, que eles apresentam resistência. E a gente aprendeu que se tem resistência, tem perda. Então, apresenta resistência, então possui perda. Possui perda. Já nos ideais, não apresentam resistência. Não apresentam resistência. Então, se eles não apresentam resistência elétrica, não haverá perdas. Não haverá perdas. Ou seja, tudo aquilo que ele produz, ele consegue fornecer para fora. Então, o símbolo, geralmente, ó, o positivo ele é representado por um traço grande e o negativo ele é representado por um traço pequeno. Aí fica assim, ó. Esse. No ideal também, o positivo é um traço grande e o negativo é um traço pequeno. Então, toda vez que vocês virem, né, ele dessa forma, significa que a pilha está virada para lá. Ou seja, que a corrente elétrica também ela está saindo daqui para cá. Ó. Ela sempre sai do mais. O mais é o maior. Sempre sai daqui para cá. Oxe, professor, mas eles são iguais. Isso, eles são iguais aqui. Mas o que acontece, ó, vou apagar esse bem aqui, porque esse aqui tem o quê? Resistência. Então eu preciso desenhar a resistência dele, ó. A resistência dele, eu vou colocar bem aqui assim, mais ou menos, ó. Ó, o símbolo da resistência. Você lembra como é que era? Que era assim? Que é representado por uma letra R. Então, esse aqui, ó, tem resistência e esse aqui não tem resistência. Esse aqui, toda vez que vocês olharem essa figura, tentem imaginar, pessoal, como se fosse uma pilha aqui ao redor. E tente imaginar uma pilha assim, ó. Certo? Ó, uma pilha assim. Sei que é difícil, mas tentem imaginar, beleza? Aqui também, ó. Então, o maior é o positivo. Então, vocês imaginam um quadrado da pilha. Certo? E para onde eu coloco esse aqui? Esse aqui eu coloco para o positivo. Então, a pilha é como se a pilha tivesse virada para lá. Beleza? Esse aqui possui resistência, logo possui perda. E esse aqui não possui resistência. Né? Então, eu digo, portanto, que ele não tem perda elétrica. Então, a gente vai usar qual? Imagine aí, qual é o que os físicos mais utilizam? O real ou o ideal? O real, pessoal. A gente trabalha com isso aqui. Ah, professor, e esse ideal aqui? Bom, esse ideal é só para fazer algumas contas, alguns testes. Mas o que a gente utiliza mesmo são geradores reais que apresentam resistência interna e, portanto, possuem perdas elétricas dentro dele. E o símbolo deles é representado por um traço maior, que é o sinal de mais, ou seja, que é o polo positivo, e o menor, que é um polo negativo, incluindo uma resistência interna dele. Certo? Enquanto que no ideal não há nada desse tipo.
Bom, conhecendo os símbolos, a gente basicamente vai ter que se deparar com alguns conceitos e algumas aplicações que eles vão aparecer. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó, essa aqui é uma questão. Perceba que aqui tem o maior e o menor, ó. Isso aqui é um gerador. E ele tem uma resistência aqui dentro, ó. Então, é como se ele tivesse virado para cá, essa pilha. Virada para cá, assim. Certo? Mas isso aqui é só um exemplo. Eu vou já chegar nele aqui. Vamos lá voltar para o nosso conceito. Agora a gente está no que a gente chama de equação característica, que é muito fácil de entender. Muito fácil mesmo. Porque se você trabalha, se você já trabalhou alguma vez na sua vida, você vai entender isso aqui muito fácil. Imagine que você recebe seu dinheiro. Imagine aquilo que você recebe, né? Aquilo que você utiliza, aquilo que você recebe de salário. Então imagina que você recebe todo um total, certo? E aí, se você quando você trabalhar, né, eventualmente, e trabalhar de fato com carteira assinada, você vai ter alguns descontos, como por exemplo, imposto de renda. Então você vai receber, por exemplo, R$ 5.000 e o imposto de renda da Receita Federal vai vir e dizer assim, olha, você ganhou 5.000, mas eu vou pegar aqui R$ 1.000 para mim, certo? Então esse total vai ter as perdas. Que você vai pagar INSS, que você vai pagar um monte de coisa. Então, aquilo que você realmente recebe, aquilo que realmente sai para você, né? Aquilo que é utilizado, nada mais é do que todo o total que você recebe, menos aquilo que você deixa retido, não é mesmo? Bem lógico isso aqui. Tranquilo. Acontece que nos geradores acontece a mesma lógica. Se você tem uma pilha qualquer, qual vai ser a tensão elétrica que você vai fornecer para o seu circuito? Qual vai ser a sua corrente elétrica útil? Quanto é que vai sair aqui, ó? O que é que vai ser utilizado? O que é que vai ser utilizado? Bom, vai ser toda a energia que ele pode fornecer, todo o total que ele pode fornecer, menos aquilo que ele perde dentro dele, certo? É a mesma lógica. Então aqui tem o mais, né? Aqui tem o menos. Então perceba que eu falei para vocês que existe aqui, né, o símbolo, né, que é assim, é o R, o menor e o maior. Pois é, aqui a minha pilha, aqui a minha representação. Então perceba que nesses casos aqui, galera, vai haver perdas. Então, aquilo que é utilizado é aquilo que eu posso medir, que eu chamo de tensão, U. É tudo aquilo que eu posso utilizar, que é igual ao total. Qual é o total? Quanto é? Se você olhar aqui assim na sua pilha, você vai ver, por exemplo, 12 volts, 9 volts, 3 volts, etc. Isso aqui, pessoal, é o total que ele pode fornecer. Esse total nada mais é do que a força eletromotriz. Então, lembra que eu falei lá para você da força eletromotriz? Ela é toda a energia, é todo o trabalho necessário para pegar um elétron daqui para cá. Mas você percebe que quando ele for atravessando aqui, ó, ele vai ter que passar por essa resistência. Ele vai ter que passar por essa resistênciazinha aqui, ó. E na hora que ele passar por essa resistência, ele vai perder um pouquinho. Então, ele vai ter toda a energia possível. No entanto, na hora que ele passar pela resistência, ele vai perder. E como é que se calcula isso? Muito simples, lei de Ohm, né? Então, a resistência é a tensão pela corrente. Ele não quer saber nem a tensão, então é só multiplicar aqui, ó. R vezes I. Só que esse R é um R minúsculo, então aquilo que ele perde, a tensão que ele perde, nada mais é do que o R vezes I. Então aqui eu vou colocar, ó, Rzinho vezes a corrente elétrica. Nada mais é do que a lei de Ohm. Então você só precisa entender isso, galera. Que a tensão elétrica que vai sair, que você vai pegar, por exemplo, a sua pilha, você vai medir quanto é que sai aqui, ó, quanto é que sai aqui, daqui para cá, quanto é que sai, nada mais é do que o total, que é chamado força eletromotriz, menos aquilo que ele perde dentro dele mesmo. E aquilo que ele perde dentro dele mesmo, tá aqui, ó, representada a fórmula.
utilizável, né, que é a tensão elétrica útil, nada mais é do que o total, menos o que ele perde. Simples, cara. Simples isso. E a aplicação disso é mais fácil ainda, cara. É mais fácil ainda. Porque ele vai geralmente querer saber quanto é que sai da pilha. Aí ele vai te dar o resto. Ele te dá a força eletromotriz, a resistência da pilha e a corrente. Se você está com dúvida, é mais ou menos o que acontece. Encontre a tensão que sai de um gerador com uma FEM igual a 10 e uma resistência de 2. E aqui ele te dá a corrente. Então, muito fácil, cara. Ó, até colocar das mesmas cores. Aquilo que sai, que é a tensão que sai, nada mais é do que a força eletromotriz, ou seja, o total, menos aquilo que ele perde, a resistência vezes a corrente. Então, eu vou colocar aqui já os valores. Ó. Esse aqui é o que ele quer descobrir. A força eletromotriz, que é essa aqui, ó, que eu falei para vocês que ele é uma letra E, né, bonitona, é 10. Menos, aqui o sinal de menos. Quem é o Rzinho? É 2. Ou seja, dentro dessa pilha aqui tem uma resistência igual a 2. 2 vezes a corrente elétrica, né, que é o I. Então esse I aqui, ó, esse mili, né, significa que tem que voltar a 3 casas. 1, 2, 3. É 0,2 amperes. A mesma coisa. Né? A letra M indica que tem que voltar a 3 casas. A vírgula que está no final, anda 3 casas. Anda 1, 2, 3. Então fica isso aqui. Substituindo aqui, ó, 0,2. Então, você multiplica antes. 10 menos 0,4. Ou seja, ele tem um total de 10. No entanto, ele perde dentro dele 0,4. Então, aquilo que sai vai ser 9,6 volts. Essa é o que eu chamo de tensão útil do meu gerador. Difícil? Nem tanto. É mais difícil entender o que é força eletromotriz, que eu expliquei lá no começo, e depois o que é esse RI, né, que é a perda da corrente elétrica que acontece dentro do gerador, certo? Mas fora isso, galera, é bem de boas. E aí, a gente entra no conceito de potência, certo? Total, útil, dissipada. Que se você entendeu a equação, é muito fácil. Porque como é a equação característica? Aquilo que é útil é o total menos aquilo que ele perde. E aí, se você lembrar da minha aula, eu falei que existe a fórmula da potência. A fórmula da potência é a fórmula do pinto. Ó. Vou desenhar um pintinho aqui, ó. E o que é que o pintinho fala? Π. Ou seja, a potência elétrica nada mais é do que a corrente vezes a tensão. Π. Certo? Ó. Então, para eu achar a potência, basta eu ter a tensão vezes I. A tensão U vezes I. O que é que falta bem aqui para eu achar a potência? Muito fácil, cara. É só multiplicar por I, ó. Se eu multiplicar esse cara aqui por I, eu vou repetir, ó. U é igual a E, R vezes I. Então, se eu multiplicar esse animal aqui por I, eu já tenho a potência aqui, ó. A potência, como aqui é a tensão útil, eu chamo de potência útil. Ah, Jos, mas não pode. Você multiplicou aqui por I e aqui você não fez nada? Não, então aqui eu também multiplico pela letra I e aqui eu também multiplico pela letra I, certo? Porque aí eu vou multiplicar esse e esse. Eu não posso multiplicar só para um. É tipo criança. Tu não pode dar brinquedo só para uma criança. Você tem que dar para uma e para os irmãos também. Ó. Então, dê um I para esse, dê um I para esse aqui e um I para esse aqui. No final vai sobrar quem? Esse aqui não era chamado de total? Esse aqui era o total. Não era tensão total? Então aqui vai ser chamado de potência total. Aqui não era as perdas, né? Aquilo que se dissipa. Então essa aqui vai ser chamada potência. Desculpa, pessoal, não tem essa letra O aqui não. Potência dissipada.
Essa aqui, na verdade, é verde, não é? Lá na fórmula que eu expliquei para vocês, isso aqui é o que eu chamo de útil. É bom que começa até com a letra U, né? Então, isso aqui eu chamo a potência útil. Então, muito fácil. Quando a questão pedir para você calcular a chamada potência útil, basta você pegar a tensão, que você vai descobrir e multiplicar pela corrente. Só isso, professor? É. A potência total. O que eu preciso fazer para calcular a potência total? Basta pegar a força eletromotriz e multiplicar pela corrente. Só isso. E a potência dissipada, aqui fica mais interessante, porque I vezes I dá I ao quadrado, né? Então, no caso, ficaria assim. Essa fórmula fica assim, R vezes I ao quadrado. Essa aqui vai ficar a força eletromotriz vezes a corrente. E essa aqui fica a tensão útil vezes a corrente. Muito fácil, cara. É isso aqui. Ah, Jonas, mentira, não pode ser. Eu tô até entendendo. Não, mas é isso mesmo, galera. Vamos lá para um exemplo muito fácil. Essa aqui, bem de boas. Ele quer aqui a potência útil, total e dissipada. Então vamos lá. Vamos achar logo a tensão, beleza? A tensão U é a força eletromotriz menos R vezes I, beleza? Aqui, ó, ele está me dizendo que a força eletromotriz é 10. Então, no lugar desse maluco aqui, eu coloco 10. Menos, quanto é a resistência interna? 2. E quanto é a corrente? 0,2. Isso aqui eu até fiz agora há pouco, né? Isso aqui vai dar quanto? A minha tensão, ó, 10 aqui dá 0,4. 10 menos 0,4 dá 9,6. Certo? Então aqui eu já fiz isso na questão anterior. Se eu estou fazendo mesmo, vai ficar 9,6 volts. Agora vamos lá. Quem é a minha potência útil? Nada mais é do que a minha tensão útil vezes a corrente. Então a minha potência útil vai ser quem? O U que eu acabei de descobrir aqui, 9,6, vezes a corrente. Quem é a corrente? Lembra que isso aqui é 0,2 na questão passada? Basta multiplicar, galera, pelo amor de Deus. Olha aí. Multiplicando isso aqui vai dar quanto? 9,6 vezes 0,2. Então, aqui dá 2, vai 1, 18, 19, vai 1. Duas casas dá 1,92. Então, vai dar 1,92 W, que é unidade de potência. Aí vamos para o azulzinho. Qual é o azul? Potência total. Qual é a potência total, Jesus? Tá bem aqui, ó. Potência total é só pegar a Fem e multiplicar pela corrente. Eu vou até colocar a fórmula, né, rapaz? Porque, né, vai que o cara não tá entendendo. Quem é a potência total? É E vezes I, né? A Fem vezes a corrente. Então, a potência total nada mais é do que 10 vezes 0,2. A potência total vai ser quem, Jesus? 20, ou 2, né? Você multiplicar isso aqui, ó, dá 2 watts. E por último, né, se você pegar aqui, ó, a minha potência dissipada, nada mais é do que o Rzinho vezes I ao quadrado, que é igual a resistência aqui é 2 vezes 0,2 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? A potência dissipada vai ser igual a 2 vezes 0,04. A minha potência dissipada vai ser igual a 0,08 watt. Beleza? Então, tá aqui as minhas respostas de potência útil, potência total e potência dissipada. Por último, galera, bem simples. É rendimento. Rendimento é representado pela letra N, ou neta, na verdade. É uma letra N. Pronto, N. Certo? Nada mais é do que você pegar aquilo que é útil e dividir pelo total. Pronto, é isso aqui. Aí, como você acabou de encontrar, né, a sua potência útil, quem foi a sua potência útil? Você vai fazer esse cálculo, aí você vai achar, a potência útil foi aqui, ó, 1,92. Você vai vir aqui e colocar 1,92 dividido pelo total. Quem é o total? 2. Você divide aqui por 2. Ah, deu 2. E agora? Vai dar quanto? Cara, dividindo isso aqui, chama a minha amiga calculadora aqui. Não vou fazer isso aqui agora de cabeça, não. Então vai dar
1,92 dividido por 2. Isso aqui dá 0,96, né? Então, isso aqui vai dar 0,96. Se o rendimento é de 0,96, é a mesma coisa de dizer que ele foi de 96%. Certo? Então, tem essas duas respostas aqui. E é basicamente isso, galera, de rendimento, né? Que você poderia fazer. Mas aí, se você tivesse que fazer um cálculo de rendimento, você ia perceber que ia demorar um pouquinho mais. Vamos utilizar esse exemplo aqui, né? Já acabou a nossa aula, vamos só fazer um exemplo. Então, eu vou precisar, para calcular o meu rendimento, a minha potência total, né? E a minha potência útil. Mas vamos lá, primeiro a gente começa com o cálculo da tensão. Então, ó, U é a força eletromotriz, R vezes I. Certo? Quem é esse cara aqui? Não sei. Eu quero descobrir. Nada mais é do que esse aqui. Esse aqui está dizendo que é 20, ó. Força eletromotriz 20. Menos a resistência interna, que é 5. Vezes a corrente. Como eu falei para vocês, a letra M volta 3 casas. 1, 2, 3. Então vai ficar assim, 0,2. Então aqui vai dar 20 menos aqui dá 1. Logo vai dar 19 volts. E aí, se eu quisesse saber, né? Se eu quisesse saber aqui a minha potência útil, é U vezes I. Então, minha potência útil é esse 19, que eu acabei de encontrar aqui, ó, vezes 0,2. Logo, multiplicando 19 vezes 0,2 vai dar 3,8 watt. Muito fácil aqui, só multiplicar. Daí, a gente vai para a potência total, que é a força eletromotriz vezes a corrente. Então, a minha potência total nada mais é que 20 vezes 0,2. Isso aqui, gente, dá 4. Minha potência total foi de 4 watts. Bom, e aí se eu quiser saber o rendimento é aquilo que é útil dividido pelo total. Logo, o meu rendimento teria que ser de 3,8 dividido por 4. Meu rendimento seria de, deixa me ver, 3,8 dividido por 4 dá 95, 0,95, que é a mesma coisa que 95%. Então aqui, pessoal, a gente, né, apresenta o cálculo de rendimento, mas veja que para que você entenda rendimento, é necessário que você entenda potência. Mas para que você entenda a potência, é necessário que você entenda a origem dessa equação, que é a equação característica. Mas para que você entenda essa equação, você precisa entender esse indivíduo aqui, né? Dessa forma, e esse indivíduo é o que eu chamo de força eletromotriz. E para que você entenda quem produz a força eletromotriz é um gerador. Aí você precisa da definição geral. Então aqui a gente já encerra a nossa aula. Foi um enorme prazer estar com vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.